de que, não, porque Deus é injusto se não escolher todo mundo para salvar. Ele está dizendo, olha, quem é Deus sou eu. A salvação é minha. Tem coisas que pertencem a vocês. Tem coisas que pertencem a vocês. Deus deixa bem claro isso. E tem coisas que pertencem a Deus. O que é que pertence ao homem? Condenação, a morte, o inferno. Isso é o que pertence ao homem. E diz assim: eleitos, os eleitos e os não eleitos. Os arminianos, não é aquelas pessoas que acreditam que é o homem que escolhe a Deus. Eles dizem que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Certo? Eu pergunto para os irmãos: Deus deseja que todos os homens sejam salvos ou apenas os eleitos? Eles usam alguns textos que a gente vai ter que estudar, certo? Porque não adianta a gente só conhecer a verdade da doutrina e não conhecer as distorções que se fazem a respeito da doutrina. Então nós precisamos ter conhecimento do que nós já recebemos de Deus, de iluminação escriturística, como também estudar o que se diz a respeito das doutrinas. E isso até o próprio Jesus Cristo exigiu, né? Quando ele perguntou aos discípulos: o que dizem o povo aí que eu sou? Então ele estava querendo que os discípulos tivessem conhecimento do que o pessoal fala a respeito dele. Então nós precisamos também saber o que é que se diz por aí. Porque eles usam alguns textos. Por exemplo, eles usam esse texto aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então aqui está dizendo que Deus deseja o quê? A salvação de todos os homens, né? Inclusive está dizendo que Jesus Cristo se deu em resgate por todos. Mas a gente vai ver em textos, e muitos textos da Bíblia, onde Jesus Cristo diz que é para os que o Pai deu a ele. Onde Jesus Cristo diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Onde a Bíblia diz que Jesus Cristo se deu em resgate pela sua igreja. Onde o próprio Jesus Cristo diz assim: Pai, eu rogo por estes, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então você diz: não, peraí, Jesus Cristo ele está focando nos eleitos, naqueles que o Pai deu a ele, e que ele garante a salvação desses. Por que então Paulo está falando disso aqui? Veja, a gente ainda vai ver essa questão dessa palavra todos, mas não é hoje que nós vamos estudar a palavra em si. Porque se você olhar o contexto acima, Paulo vem falando de quê? Paulo vem falando de classes sociais, autoridades, reis, pessoas são investidas de... O contexto é que, veja bem, o Senhor tinha dito que aqueles que ele escolheu foram quem? Os fracos, os pobres, os pequenos, ou os grandes, ricos e poderosos? Os fracos, não é? Ele pegou estes e escolheu estes, e rejeitou os grandes. Só que isso daí não é regra, existe a exceção de alguns. Por isso que, se você observar lá, Paulo diz assim: porque Deus não escolheu muitos dos poderosos e ricos e tal, foi mais entre os pobres, os fracos, os pequenos, os desprezados. Mas isso não significa que grandiosos também não foram escolhidos por ele. Por isso que Paulo está dizendo assim: olha, não excluam as autoridades, certo? Não é porque Deus escolheu os fracos que as autoridades não podem ser salvas. Deus, ele deseja que todas as classes sejam salvas.
pessoas no meio dos ricos, dos pobres, dos fracos, dos fortes. Então ele sai colocando em categoria. Ele diz, ele deseja que todos. Ele não escolheu, ele não excluiu uma classe. Todas as classes, ele quer que pessoas sejam salvas. Inclusive ele vai salvar. Inclusive ele se deu em resgate por todos. Não foi somente por vocês, simples, mas foram pelos grandes também. Diz, Jobs. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios. A fé que... Então quer dizer, aí ele já está dizendo, olha, não é só judeu, todo o mundo tem gentios também. Gente salva, Deus quer que todos, sem exceção, sejam salvos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não diz eu vou salvar só negro, ou eu vou salvar só branco, ou eu vou salvar só mulher, ou eu vou salvar só rico, ou eu vou salvar só pobre. Não, ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe pessoas de todas as raças, etnias, sexos, entendeu? Masculino e feminino. Ele escolhe de variadas classes sociais também. Agora que não são todos os seres humanos. Por quê? Até porque nós sabemos que o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Vamos dar uma olhadinha mais à frente aqui, certo? Esses neo-arminianos, esses novos arminianos, que são as pessoas que dizem que você é salvo pelas suas obras, que é você, a salvação depende de você. Essas pessoas, eles dizem, os neo-arminianos, que se Deus não deseja a salvação de todos os homens, então ele seria injusto. A ideia deles é essa, né? Dizer assim. Aí eu quero trabalhar essa questão da injustiça, se é de fato injusto. Eles... Oi? Nessa questão aí, que eles generalizam, né, a questão da salvação para todos, vou continuar com esse É. Quando Deus disse que realmente eu só conhecia Israel. Em meio dessa conversa, quando eu fazia parte da Batista, esse texto falou muito que era lindo. Não lê não, né? Aí eu disse, por que não lê? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu nunca leio esse texto. Não, é incrível isso. É como se você redescobrisse o Evangelho, né? Porque assim, quando eu fiz parte desse meio arminiano, tinha tanta coisa que eu não sabia. Aí depois, quando você começa a conhecer as doutrinas da graça, nas doutrinas reformadas, você diz, nossa, mas o que é isso? Bíblia e eu não conhecia, não é? Ou seja, eles evitam o máximo possível, como a Igreja Católica evitava que os fiéis tivessem contato com a Bíblia, eles evitam que você não tenha contato com algumas partes da Bíblia, não é? É a questão do livro, mas acho que seja de um mês, ou se não mais de todos, uma conversa onde a maioria era evangélica, de segmento diferente, arminiano, pentecostal, não é pentecostal, posso dizer até assim, estava lá como conservador, e a simples sistematização que a gente tem já de base aqui, que é a gente saber, por exemplo, distinguir entre uma igreja fiel, né, e uma que não é, vamos colocar assim, naquele tripé, né? Pregação fiel da palavra, né, que aí é Bíblia expositiva, né, na questão, justamente queria entrar aí, que ela falou, só essa parte aí, quando a gente vai até para o último, que é a questão da disciplina eclesiástica, aí o pessoal, oxi, isso aquele impacto. Mas existe e tem na Bíblia. Se você pegar só parte, você é dispensacionalista. Você está tirando justamente o que a Apocalipse está dizendo. Então fica obscuro. Aí eu me lembrei na hora, quando a irmã falou, o pessoal está fazendo formigamento no ouvido. Não aceita, não gosta, não quer ouvir, é complicado isso. Então veja só, irmãos. Se você, sendo um neo-arminiano, disser que foi porque Deus viu o futuro de Esaú, no caso do que a irmã colocou, não é? Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú, odiou Esaú. Peraí, como assim? Mas, não, eles dizem, né? Porque Deus viu no futuro que Jacó teria fé e que Esaú não teria. Então você não pode dizer que Deus desejou a salvação de Esaú. Então você afirma que Deus não amou e consequentemente não desejou a salvação de Esaú. Se ele olhou para o futuro e viu que um desprezaria e outro não, olha aqui o texto.
Romanos 9, 13 e 18. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vê, que interessante, não é? Eu amei um e me aborreci do outro. Eu desejei e quis salvar um e salvei, e não quis salvar o outro. A injustiça da parte de Deus, aí Paulo pergunta, né? Será que isso é injusto da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Sabe o que Deus está dizendo aqui para acabar com essa história? De que, não, porque Deus é injusto se não escolher todo mundo para salvar. Ele está dizendo: olha, quem é Deus sou eu. A salvação é minha. Tem coisas que pertencem a vocês. Tem coisas que pertencem a vocês. Deus deixa bem claro isso. E tem coisas que pertencem a Deus. O que é que pertence ao homem? Condenação, a morte, o inferno. Isso é o que pertence ao homem. Então, se o homem quiser fazer questão por alguma coisa, ele tem que fazer pela condenação dele. Ele não escolheu a maldição, então é o direito dele receber a maldição. Agora, quando se trata da bênção, quando se trata da salvação, não, meus irmãos. Ele não tem direito de questionar, de dizer: Deus é injusto porque não deu aquele. Como? Porque a salvação é de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Inclusive Ele está dizendo aqui: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter, e eu vou ter compaixão de quem eu quiser também. Eu não sou obrigado, não. A única coisa que vocês têm e merecem, que pertence a vocês, é a condenação. Só. Diga. É semelhante ali, quando ele diz, quando ele compara com o goleiro, né? Ele está com a massa, ele vai fazer o vaso da forma. Aí ele até questiona, né? Ele diz: será que o jarro, o pedaço de barro, vai agora brigar com o que o fez? Por quê? Não aceitei. Eu queria que fosse. Não, isso é impossível de acontecer. Isso é ridículo de acontecer. Como é ridículo também um homem, um ser humano, que escolheu a morte, dizer: tem que me dar a vida. Como tem que lhe dar a vida? É porque lá no paraíso ele disse, né? Você vai ter a vida, se agir assim. Não faz isso porque acontece isso. Se tu fez, então tem as consequências. Assuma agora. Assim, pois, não depende de quem quer. Veja como fica claro o texto, né? Assim, portanto, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Veja o que Deus está dizendo. A tua salvação não depende da tua perseverança, do teu correr em busca dela. Também não depende nem do teu querer. Não tem a ver com você a tua salvação. Por quê, meus irmãos? Porque o homem não tem este direito. O único que tem o direito da salvação, de dar ela ou não, é Deus. O homem, ele jamais vai correr atrás ou desejar ser salvo. Mas eu desejo e eu corro. Sim, por quê? Porque você foi regenerado. Precisou haver um novo nascimento em você. Se Deus não agisse transformando você, você jamais ia querer Ele. É isso que Deus está dizendo: olha, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então você só está aqui porque Deus se agradou em usar a misericórdia para você. Porque você era melhor, porque Ele viu que você teria fé? Não. Que Ele está dizendo que não depende de quem quer. Fé não é um querer, não é fé. Eu creio naquilo, então eu quero aquilo. Ele está dizendo: não depende disso. Depende do que vem dele, não do que vem de você. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele sentiu prazer em endurecer o coração do Faraó, para que o seu povo conhecesse o seu poder, para que o seu povo fosse abençoado, sendo testemunha do poder de Deus.
em toda a terra, inclusive nós. Ele se agradou de usar Faraó como instrumento. Bem, Faraó era aquilo. Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Dando aquilo que Faraó desejava, que é o texto que a gente viu lá, já estudou sobre isso. Faraó, quando vinha a praga, amolecia o coração. Moisés, ora por mim ao teu Deus, para que isso saia, e eu deixo o povo ir. Aí o coração estava mole, por quê? Por causa da praga. Quando Deus dizia, tá bom, eu vou mandar alívio, Moisés, e tirava, o coração dele endurecia. Então, como era que Deus endurecia o coração de Faraó? Deixando ele ser o que de fato ele pode ser. O mal, a dor, ela freia o mal, certo? Por exemplo, só um exemplo bem simples aqui. Tem uma gangue, criminosos, planejando assaltar um banco. Só que nesse assalto vai morrer gente, eles vão ser cruéis. E aí eles vão no carro. O pneu do carro estourou, virou, e eles estão lá, todo quebrado, osso quebrado e gemendo. Vão continuar no intento deles? Por quê? Eles são bonzinhos? Por que eles não vão continuar? Entendeu? O mal, a dor freou, né, a perversão deles. É assim que Deus age, freando no mundo. Ele tanto usa meios de sofrimento para que pessoas não executem aquilo que querem, como também a possibilidade do sofrimento. Porque tem muita gente que deseja fazer o mal e tem muita vontade. Por exemplo, pessoas com vontade de ver uma criancinha passando, um pedófilo, e diz, eu vou violentar, e depois lembra, ixi, aqui tem muita pessoa, e a polícia pode vir, não vou não. Entendeu? Por causa também da lei, do rigor da lei, o mal também é freado. Se não fossem estas coisas e outras que Deus, da forma que Deus age, a gente nem estaria aqui hoje, certo? Diga. Não é? Viesse da pessoa, né? O problema não é nem dizer isso. Veja, o problema não é nem dizer isso, porque a gente precisa dizer, a Bíblia diz, a gente diz. Só que isso é uma parte do ensino, não é? O ensino não para aí, em dizer só creia e você será salvo. Depois que a pessoa crê, você tem que discipular a pessoa, dizer, olha, sabe por que você creu? Você não creu porque você é melhor do que aquele outro ali, não. Você creu por causa disso aqui. Aí você mostra passo a passo o que a Bíblia diz que aconteceu no seu interior para que você pudesse crer. Não é que Deus tirou o coração de pedra, que Deus colocou um espírito novo, que Deus colocou o Espírito Santo. Depois de tudo isso que Deus fez em você, aí você diz, eu creio em Jesus. Sim. Não se orgulhe, porque a fé é um dom, é uma graça. Diga. É o tamanho da hipocrisia do homem. O homem tem a capacidade, a discrepância, a falta de respeito, a falta de caráter de dizer, sou eu. Mas quando está no sufoco, recorre a quem? A Deus, Por que não recorre a ele mesmo, já que é ele? Então, não é? Justamente. Essa tentativa, infelizmente, né, que a gente sabe da perspectiva arminiana, essa distorção todinha. Tem mais um pouco. Isso traz muito dano, irmãos. E o pior é que as pessoas conseguem tolerar, conseguem chegar numa igreja onde se ensina distorcidamente a palavra e conviver bem. Eu não consigo entender. Se você é um cristão, você tem igrejas, algumas igrejas que são rígidas no ensino, em passar de fato o que Deus passa nas escrituras, mas por algum outro motivo, você fica lá, naquela igreja que ensina a santa palavra, as escrituras distorcidas. Ou seja, você fica tolerando o ensino de uma igreja que apresenta um Deus diferente
do que a Bíblia, do que a Sagrada Escritura apresenta. Eu não entendo como conseguem. Porque parece que as igrejas que trabalham mais em cima de doutrina dos homens, como é a doutrina de homens, se achega mais pessoas, porque a doutrina de Deus. Não, realmente. Muito joio se agrada, né? Nega demais essas coisas que a Bíblia não Prosperidade e aquelas coisas. O que o homem quer Tem lá. é a doutrina dele, né? Aí agrada de fato e vai muitos. Agora que não são esses. Eu não estou falando nem do joio, porque o joio vai, porque o joio gosta mesmo. O joio não passa muito tempo numa igreja fiel à palavra, né? Porque batem muito. Mas tem pessoas cristãs, Tem crentes sinceros lá. Eu sou daquela igreja, eu sei que lá tá assim, mas minha mãe era, meu pai era católico. Infelizmente, Meu avô era. Tem muito disso. Ele está em igreja e né, eu só essa igreja não, pai. Minha mãe, meu avô já era daqui, né? Aí, ou seja, veja o que acontece numa situação dessa, né? Que tem vários motivos. Mas numa situação dessa, o que é que a pessoa está fazendo? A pessoa está trocando o conhecimento genuíno da palavra de Deus pelo parentesco, né? Pelo apreço ao parentesco. Então há uma troca, não tem para onde correr. Olha, ali eu sei que eu vou conhecer de Deus como Deus é, mas eu prefiro ficar aqui, porque aqui está o povo que, né, que eu me dou bem. É complicado isso. Massageando, né, o egozinho. Então, se a resposta for sim, então, porque ele não amou Esaú como amou ao seu irmão Jacó. Mas se Deus deseja a salvação de Esaú, por que ele não amou Esaú como amou Jacó? Não, porque Esaú era pecador e Jacó não era, não. Logo o nome dele já começa denunciando quem ele é, né? Suplantador, enganador, né? Aquele que quis tomar o lugar do outro. E as atitudes depois também. Ele já nasceu querendo tomar o lugar do irmão, agarrado no calcanhar do irmão. Depois, por isso que recebeu esse nome. Depois, no decorrer da história dele, enganou o irmão e saiu enganando o sogro, o pai, um monte de gente. Ele não era pecador? É lógico que era. A questão é, se Deus deseja a salvação de todos, então ele desejou a de Esaú. E se ele desejou a salvação de Esaú, por que ele amou só Jacó? Percebem que não é tão simples assim como os arminianos pensam? Mas vamos adiante. E eu pergunto para vocês, Deus desejou a salvação de Judas? Deus desejou? Não, você já foi criado, já nasceu com aquele propósito. É complicado porque, veja, o quão sério isso fica. Vê o que diz a respeito de Judas em João 17:12. Quando eu estava com eles, Jesus Cristo falando dos seus, né? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto aquele que foi levantado para um propósito. Qual? Da perdição. Exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse as escrituras. Mas foi Judas mesmo ou poderia ter sido qualquer outro? Judas mesmo. Teria que ser Judas. A profecia era para Judas. A respeito disso, confirma Atos 1,16. Veja, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu posteriormente por boca de Davi, acerca de quem? Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então era necessário, tinha que se cumprir o que o Espírito Santo disse por boca dos seus profetas, que Judas deveria ser o traidor. Aí você vai dizer, porque Jesus deseja a salvação de todos. É complicado por quê? Porque se Jesus deseja a salvação de Judas, então ele deseja que o que não se cumpra? Isso é muito complicado, meus irmãos. Aí Jesus Cristo estava louco, desejando que as escrituras não se cumprissem. Não tem
Lógico, isso não faz sentido nenhum, isso daí. Deus deseja a salvação do anticristo? O que é que vocês acham? Lógico que não. É lógico que não. Ele não deseja a salvação do anticristo. Mas os arminianos dizem que Deus deseja a salvação de todos os homens. Só que você tem que entrar para a questão de Esaú, para a questão de Judas e para a questão do anticristo. Como ele vai desejar? Mais uma vez, desejar que a escritura não se cumpra. E é desejar que alguém que de fato é do maligno e é o maligno se converta. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, são filhos da perdição, tanto Judas era como o anticristo é, filho da perdição. Nasceram para tentar, ao máximo, levar vocês com eles, destruir o cristianismo. Judas tentou destruindo a pessoa de Cristo, mas aquela destruição de Cristo na cruz foi, na verdade, a redenção. Aí o anticristo também vai querer destruir a igreja, e está querendo, não é? O espírito do anticristo, feito João diz, já atua e quer destruir a igreja, inclusive usando os próprios crentes para brigarem entre si, e a igreja enfraquecendo e fechar as portas. Vejam esse texto aqui, como ele é pesado, mas é um texto. Por que vamos ignorar textos bíblicos se é Deus falando? Provérbios 16:4, veja o que diz. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, ou seja, nada do que foi criado e feito por Deus foi sem um propósito. Tudo tem um propósito, até o perverso. Para quê? Para o dia da calamidade. Estava me lembrando do hino, canção, como que não chamar, que os próprios pentecostais assim cantam, né? Fazem vaso de honra, então tem vaso de desonra, né? Então eles até proclamam, mas se esquece do propósito. Como você está bem colocando aí. Infelizmente. Existem eleitos, existem os não eleitos, existem filhos de Deus e existem criaturas de Deus. Era só eles terem assim um pouco mais de humildade para deixar o que querem do lado, né? Porque assim, o que prejudica muito a nossa leitura, a interpretação de textos, é aquela vontade que nós queremos, né? Aquelas coisas que nós defendemos, que nós desejamos, a gente coloca no texto e a gente fica louco que o texto diga algo que defenda isso que nós queremos, que nós acreditamos. Mas nem sempre nós estamos certos. O texto vai bater de frente com o que a gente acredita. É nessa hora que você precisa ter humildade e dizer: Senhor, eu estou errado. Mas fica tentando distorcer o máximo possível para dizer que está certo. O texto aqui, por exemplo, vê como ele é claro. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade. Então, o Senhor deseja que esse perverso que foi criado para esse fim se converta? Não faz sentido. Pois não? O gravíssimo que eles comentam é dizer assim: Deus odeia o pecado, mas o pecador. Não E outra coisa, o pecado é o pecado do pecador. O pecado ali é o pecador. E o pecador é o pecado. Porque aquele é a realidade dele, é a encarnação dele ali, o pecado. Como é que Deus vai separar um e outro? Aí Deus vai botar o pecado no inferno? Como? O pecado é abstrato. Então, sim, se o ser humano, se autoavaliar, se faz uma retrospectiva, ele vê que ele em si nem conseguiu querer Deus. Deus mesmo nos elegendo, chamando. A gente ainda faz coisa errada. Não é? Imagina sem ele. Imagina se não fosse ele nos escolhendo. É verdade. Vê textos que eles usam, não é que a gente vai ficar vendo os textos que eles usam para argumentar, né, a defesa deles. Mas você pode dizer: Deus ama a todos.
a todos os seres humanos. Assim diz João 3,16. Eles podem dizer isso, certo? Mas Deus ama a todos os seres humanos. Não é isso que diz João? Vamos ver. Essa é a primeira parte, deixa de brincadeira. É verdade. Essa Mas é o texto justamente que eles usam. parteada do texto. Vê só o que diz o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo que Deus amou o mundo? Está vendo que Deus amou a todos? Mas peraí, pessoal, é isso que o texto está dizendo? Veja, não precisa nem ler o contexto do capítulo. Você só precisa ler o contexto do versículo. E você já entende o que Deus está querendo dizer aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem? Para todo aquele que nele crê. Mas existem incrédulos no mundo? Existem. Esses incrédulos que nunca vão crer, foi para eles que Jesus Cristo veio? Não, porque o texto continua dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que aquele que crê tenha a vida eterna. Então, aquele que não crê não vai ter. Entendeu? Então é aquilo, foi para aqueles. Oi. Nesse caso aí, se fosse pela teoria que Deus todo seria salvo, ele estaria duas coisas. Uma, o inferno, e a outra, o papel de Jesus Cristo. O papel de Jesus Cristo, na verdade, é vir para salvar todo aquele que crê no Filho de Deus. Ou seja, se todo mundo fosse salvo, não teria, porque Deus queria seu Filho ao mundo. Teria a lógica de inferno. Justamente. Veja bem. A continuação. Para todo aquele que crê. Mas quanto aos que não creem, o que é que Deus sente? Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para o que crê. Tudo bem. E para o que não crê, qual é o sentimento de Deus? Para o que não crê. Para o que crê é de amor. Sentimento de amor. Não é? Porque Deus amou. E enviou. A prova do amor é enviar Jesus Cristo para o que crê. Certo? Agora, o sentimento para aquele que não crê, qual é? Pode dizer, Jobs. Não, nem nessa aqui aí. Ah, sim. Se eu não amo, eu odeio. Justamente. Como diz lá, né? Justamente. Agora veja bem, João, a continuação, porque aqui é o mesmo capítulo. Oi. Fala aí. A continuação, veja bem, tem o capítulo 3 que a gente leu, Deus amou o mundo de tal maneira, o 16, não é? Diz isso. Quando você vai para o 36, veja o que diz. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, no mesmo capítulo fala do amor para com os que creem e da ira para com os que não creem. Veja o que diz o versículo. Oi. O 18, quer dizer, um pouquinho antes. Diz o quê? Porque esse 3 é direto em cima dessa perspectiva. Creio, não creio. Como é que está a situação? Onde é que está a situação de quem não crê? Aí o 18 fala, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Justamente. Há uma distinção muito grande aí. Mas o texto, pessoal, veja só como ele deixa bem claro essa distinção. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Veja, já é algo presente, real, já existe. Aquele que crê não vai ter, ele tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Permaneceu. O que significa essa palavra? Não entendeu? Não tem fim. Está rebelde contra meu filho? Não tiro minha ira de sobre você. Então a gente pode colocar daquela mesma forma que nós temos a ortogação do Espírito Santo. Estou colocando. Também.
O que crê permaneceria, poderia usar dessa maneira, né? Aquele que crê permanece sobre ele o amor de Deus, permanece. E aquele que é rebelde contra o Filho permanece também, não o amor, mas a ira de Deus. Um ímpio tem um costume de dizer assim, eu creio em Deus. Se você crê, creio. Aí quando você vai na palavra, não, eu não admito. Não é? Então quer dizer, você crê ou não crê? Aí porque, Se decida. Porque se você rejeita o Salvador, pela maneira da Escritura, que você rejeitou a Escritura que foi passada,